nós vamos desenvolver uma pequena animação onde poderemos treinar todos os conceitos abordados até aqui. Reparem então, por enquanto não observem, não vamos reparar na timeline, mas vamos reparar aqui no meu quadro. Eu tenho alguns conteúdos interessantes aqui. Eu vou avançar clicando aqui em cima e vejam que eu tenho uma animação onde eu tenho uma onda num primeiro plano, eu tenho um barquinho ali, a vela, num segundo plano, e tenho um outro conjunto de ondas ali no terceiro plano, ok? Então, reparem ali ó, que nós estamos fazendo uma animação onde as ondas vão se movendo, o barquinho vai se movendo ali também, navegando ali no meio daquelas ondas, ok? É possível reparar também aqui que o fundo ele tem um tom claro e conforme a nossa animação vai prosseguindo, ele vai ficando um pouco mais escuro. Ok? Então, são princípios básicos, bem básicos de animação no Flash, que nós poderemos abordar aqui e você vai poder praticar. Então, teclando Enter para a gente ver a animação completa, você tem aí, não é nenhuma animação fantástica, mas que vocês poderão utilizar para treinar os recursos aprendidos no Flash até aqui, ok? Reparando na timeline, a gente vê ali que justamente a mesma ordem na qual eu expliquei as ondas aqui e o barquinho, a gente tem aqui em cima. Então eu tenho uma camada onda 1, que seria essa camada dessa primeira onda aqui, o barco vindo logo abaixo, então a gente percebe que o barquinho está por baixo ali, a onda 2 que está por trás do barquinho, a gente pode ver isso aqui melhor neste ponto, onde eu tenho a onda ali passando por trás da vela ali do barquinho, e eu tenho esse fundo que está por trás de tudo, ok? Então nós vamos desenvolver passo a passo essa animação a partir de agora. Reparem aqui que os meus layers estão com uma aparência um pouco diferente, é porque eu estou usando uma camada aqui de máscara. Essa camada está sendo utilizada para que ela corte os excessos aqui da minha animação. Vê que a minha onda na verdade está saindo para fora aqui e ocultando aqui novamente eu tenho o corte ali feito. O recurso de máscara é um recurso bastante interessante que nós estaremos abordando num vídeo um pouco mais adiante, ok? Então vamos iniciar o nosso tutorial. Eu vou fechar esse arquivo aqui e vamos abrir um novo arquivo e iniciar o nosso tutorial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu por enquanto não quero alterar o tamanho do meu stage, tá? A proporção dele, o tamanho original, vou clicar 2 vezes aqui para ver, ó, 550 por 400 eu quero manter. O background color, tudo bem, por enquanto pode ficar com essa cor aqui. O frame rate, a minha animação a 12 quadros por segundo. E as unidades de medidas utilizadas aqui para posicionamento de itens, etc. Eu quero que seja mesmo pixels, ok? Então vou clicar aqui em OK. Porém, seria interessante que eu estivesse visualizando todo o meu stage aqui. Lembrem-se que eu estou a 800 por 600, então a minha área útil é bastante pequena. Talvez no seu monitor com uma resolução um pouco maior, você esteja vendo a tela de uma maneira mais satisfatória. Então, para as minhas condições aqui, eu vou selecionar o modo de visualização Fit in Window, que fará com que a minha janela, a minha área de trabalho seja redimensionada. Importante dizer que não é o tamanho dela, mas só a visualização dela foi redimensionada para que tudo pudesse ser visto de uma vez na tela, ok? Bom, primeiro passo então, eu vou desenhar o meu barquinho. Para isso eu vou pegar uma ferramenta retângulo. Por enquanto não importa as cores de contorno e preenchimento, porque eu quero só dar uma forma ali. Ok, então utilizei o retângulo. Agora, utilizando a setinha ali como ferramenta transformadora, eu vou colocar o meu cursor aqui próximo do canto superior direito ali e vou esticar um pouquinho essa parte aqui, e essa daqui também eu vou trazer um pouquinho para cá para dar uma forma ali ao meu barquinho, né? Eu vou agora colocar uma cor aqui, só que eu quero usar uma cor gradiente, então eu vou selecionar aqui em Color Mixer, janela que você pode chamar ali a partir do menu Window, Design Panels, Color Mixer, ok? ESC para fechar esse menu sem selecionar nada. E aqui então eu vou selecionar a opção Linear
eu quero um gradiente que venha desta cor para um tom clarinho aqui de azul, e utilizando a ferramenta de preenchimento, então, eu vou aplicar, lembrando que a primeira cor é onde eu clico, né, e a cor final onde eu solto. Então, vou colocar essa cor aqui. Se eu quiser, posso tirar o contorno, clicando 2 vezes aqui no contorno, selecionando ele, e com Delete eu acabo excluindo essa cor, ok? Para desenhar a vela, então, eu vou utilizar a ferramenta linha, mas como auxílio eu vou ter aqui a ferramenta Snap to Object. Então, eu vou clicar aqui, desenhar ali uma linha, desenhar uma outra linha aqui, uma outra linha, fechando aqui. Eu vou utilizar uma cor de preenchimento qualquer, um cinza aqui, e mais uma vez eu vou tirar esse contorno, porque eu não quero o contorno, ok? Pois bem, então eu acabei de desenhar o meu elemento, agora eu vou fazer uma animação com ele. Então minha próxima etapa seria selecionar tudo, eu tenho todo ele selecionado aqui, e eu vou convertê-lo num symbol. E por enquanto que nós aprendemos a utilizar o symbol tipo graphic. Vou dar um nome de identificação para ele na minha biblioteca, vou chamar de barco. E ok, pronto, eu já tenho o meu objeto ali como um graphic. Eu vou ocultar agora essa janela, porque eu não preciso mais dela, ok? Eu posso inclusive redimensionar ali o meu barquinho, então usando a ferramenta de transformação, mantendo a tecla Shift pressionada, eu vou redimensionar aqui um pouco, ok? E agora, voltando a usar a ferramenta de seleção, eu vou colocar ele mais ou menos aqui nesta posição, ok? Hora de desenhar então aquela primeira camada de onda que nós tínhamos, mas antes, uma outra coisa que seria importante você aprender a utilizar a partir de agora é, assim que você acabou de desenvolver um elemento, nomeie o layer ao qual ele pertence, ou então já faça isso antecipadamente, ok? Para você poder identificar ali com mais facilidade o conteúdo daquela camada. E uma outra coisa interessante de ser feita é você travar essa camada para que nenhuma edição mais possa ser feita nela. Então eu estou clicando aqui, você está percebendo isso através dos sons de clique, e então eu estou mostrando que eu não consigo mais selecionar isso daqui porque ele está travado, ok? Bom, para desenhar aqui a minha onda, seria interessante eu enxergar um pouco da parte fora aqui do meu stage, um pouco mais para baixo, e o modo de visualização que eu escolhi, aquele Fit no Window, não permite que isso aconteça. Então, eu vou agora colocar aqui uma visualização a 50%, que me habilita de novo essa barra de rolagem aqui. Então, agora com essa parte selecionada, eu vou selecionar aqui a ferramenta Pencil Tool. Eu vou colocar a ferramenta lápis, né, Pencil Tool, eu vou colocar ela no modo suave, ali, modo smooth, que me permite desenhar curvas. E vejam que o meu lápis ali, ele está com ícone tipo de proibido ali, indicando que eu não posso desenhar. Óbvio, porque eu estou numa camada que foi travada ali. Então eu vou criar uma nova camada para essa minha onda. Vejam que agora a ferramenta está disponível. Então antes de desenhar, eu já vou vir aqui e vou colocar onda 01 como nome dela, ok? Vou deixar mesmo essa cor de contorno, não tem problema, porque é só para eu desenhar. Então reparem que eu estou com essa camada selecionada, é importante se certificar disso. E agora eu vou desenhar as minhas ondas aqui. Eu espero que você consiga desenhar melhor do que eu. Não é preciso tanta perfeição, porque o Flash vai ajustar ali para vocês. Mas fiquem à vontade para fazer o desenho da melhor forma para vocês, ok? E agora eu vou pegar aqui a ferramenta de preenchimento. Eu quero preencher com um azul, só que eu quero um azul um pouco transparente. Então eu vou pegar aqui, vejam que o azul está selecionado como cor sólida, mas eu quero aplicar uma certa transparência. Reparem que eu vou percebendo a transparência aqui nesse modelo. Eu vou deixar com 75% de opacidade, ou seja, eu tenho ali 25% de transparência para esse elemento, ok? Clicando ali então, eu consigo perceber a transparência que eu adotei. Mais uma vez eu vou selecionar aqui, clicar 2 vezes no meu contorno e vou excluir esse contorno.
Como esse elemento que eu acabei de desenhar, ele vai ser um elemento utilizado para fazer uma animação, então mais uma vez eu vou repetir o processo de selecionar o conteúdo, vir aqui no menu Modify, Convert to Symbol. O comportamento, o behavior dele é tipo graphic e o nome aqui eu vou colocar onda, ok? Ponto de registro por enquanto estamos utilizando sempre no centro ali, ok? Então eu clico OK aqui, o elemento foi transformado sem problema, tá? Eu posso reposicionar aqui inclusive para ficar um pouco melhor ali. Então, mais uma vez eu vou ocultar essa janela, vou centralizar aqui. Agora eu preciso de uma nova camada, só que uma onda que vai ficar atrás do barco. Se com este layer selecionado, aliás vamos travar ele porque terminamos a edição, né? Se com este layer selecionado eu pedir para ser inserida uma nova camada, um novo layer, reparem que essa camada foi inserida acima da camada onda 01. Eu quero fazer essa camada como onda 02. Só que eu gostaria que essa onda estivesse por trás ali do meu barquinho, ok? Então basta eu clicar aqui nesta camada e arrastar ela na nova ordem ali, por trás da camada do barco. Eu não preciso desenhar ondas se eu não quiser, eu posso reaproveitar esse objeto, inclusive fazendo com que minha animação fique mais leve, né? Eu estou reaproveitando o objeto já criado e este reaproveitamento do objeto não vai caracterizar um peso maior para o meu arquivo, já que o Flash está simplesmente fazendo uma referência a um objeto já existente, ok? Então eu vou chamar a minha biblioteca de objetos ali no menu Window, opção Library. Ela deve estar aparecendo aqui do lado, vejam, eu tenho aqui então na minha janela Library, eu tenho ali o onda, então eu vou arrastar esse elemento para cá, vou soltar ele por enquanto em qualquer lugar ali, vou ocultar essa janela, e reparem que, embora eu tenha outros elementos na tela, como a camada dos outros elementos está travada, então eu sempre vou estar editando aquele item que está por baixo. Tá? Então eu vou reposicionar ele aqui para ficar mais ou menos nessa posição. Tá? Então reparem que ele está ali por trás. Eu posso fazer diagnóstico também da posição de cada um dos elementos. Olha lá, eu posso ocultar a onda 1. Estou vendo então que o barquinho está por cima dessa outra onda. Posso voltar a visualizá-lo. Eu posso tirar a onda de baixo, percebendo ali que o barquinho está por trás dessa outra onda 1. Então, respeitando exatamente a ordem ali nas camadas conforme foram estabelecidas, ok? Vou voltar à visualização então aqui dessa camada e eu também terminei a edição nessa camada. Então, eu vou terminar aqui marcando essas opções. Então, não tenho por enquanto nada selecionável na tela, ok? Pois bem, o que falta para a gente é desenhar aquele fundo, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar primeiro uma nova camada para desenhar esse item. Ele foi criado, então, em cima da camada que estava previamente selecionada. Como eu quero que seja um fundo, então eu quero que seja a última camada aqui de baixo. E eu vou renomear para fundo essa camada, ok? Perfeito, então para desenhar o conteúdo, eu vou desenhar um retângulo qualquer. Aliás, eu vou ajudar a responder agora uma questão interessante que muitas pessoas me fazem em lista de discussão, que é, eu sou obrigado a utilizar cores sólidas como fundo? Você pode selecionar aqui na janela propriedades do documento, você pode selecionar cores sólidas somente, ok? Porém, nada te impede de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Você cria uma camada de fundo, eu vou desenhar aqui um retângulo normal. Agora eu vou pegar, utilizando aqui a paleta de propriedades, ó, eu vou falar, bom, o tamanho da minha área aqui não é 550 por 400 pixels, então eu vou selecionar clicando duas vezes, porque tem contorno ali, né? Eu vou falar, olha, a minha largura, a largura desse objeto, eu quero que seja exatamente de 550 pixels, ok? E a altura, eu quero que seja de 400 pixels. Para que ele posicione exatamente na mesma forma como você tem o fundo ali, então a gente vai pedir para
posição X dele ser 0 e posição Y dele ser 0 também, ok? É indicado que sempre que você determinar um novo valor aqui na paleta de propriedades, você tecle Enter para o Flash fixar esse valor como ativo ali na tela, ok? Então eu vou ocultar novamente aqui a minha barra de propriedades, eu vou pedir aqui para minha janela voltar no modo Fit no Window, e reparem que agora eu tenho todo o conteúdo ali do fundo realmente posicionado como eu queria, tá? Porém, como eu quero fazer uma edição nele, eu estou trabalhando com ele, os outros conteúdos estão me atrapalhando aqui um pouco. Então, eu vou ocultar todas as camadas e vou deixar visível somente essa camada que tem o meu fundo. Então, somente ela está visível. Agora, se eu quiser, eu posso selecionar o contorno aqui e excluir esse contorno, ok? Pois bem, para dar o degradê aqui, nós vamos novamente utilizar a janela Color Mixer. Eu vou selecionar aqui tom gradiente radial. Eu quero que o meu radial tenha um centro na cor amarela e tenha aqui a cor final na cor vermelha, ok? Agora eu vou pegar aqui a minha ferramenta de aplicação de preenchimento, vou clicar aqui mais ou menos neste ponto e eu tenho o degradê ali aplicado normalmente, tá? Como vocês viram no exemplo que eu tinha dado, esse é um item que também vai ser animado, vai ser uma animação com efeitos de cor. Então, como ele vai ser animado, eu vou selecionar aqui, Modify, Convert to Symbol, tipo Graphic ainda, e vou dar o nome ali de fundo, ok? Então o elemento está ali criado, mais uma vez eu vou travar aqui o conteúdo da minha camada, e agora eu vou tornar visível a onda 1, vou tornar visível a camada do barco e vou tornar visível a outra camada ali das minhas ondas, ok? Então eu tenho ali todos os elementos da minha animação bem posicionados. Vou ocultar aqui essa janela para ganhar um pouco mais de espaço e agora seria a hora de desenvolver a nossa animação efetivamente. Então o que eu quero? Eu quero uma animação de 30 quadros, ok? Em 30 quadros, todos esses elementos vão se movimentar. Então eu posso vir aqui em um por um e marcar que estes serão quadros chaves. Como que eu faço isso? Utilizando a tecla F6 do meu teclado, ou com o botão direito aqui, Insert Keyframe, ou ainda ali no menu Insert, dentro da subopção Timeline, eu tenho a opção Keyframe aqui embaixo, ok? Bom, então qual é a nossa intenção? Primeira intenção, eu quero que em 30 quadros, o barquinho que no quadro 1 está deste lado, lá no quadro 30 esteja do lado de cá. Então, na camada ali do barco, eu vou fazer uma marcação no quadro 30. Alguma coisa tem que estar diferente no quadro 30. Então, vou utilizar aqui a opção de clicar com o botão direito, inserir um keyframe, um quadro-chave. Reparem que todos os outros conteúdos da minha tela sumiram quando eu fiz essa operação. Essa linha vermelha atravessando aqui a minha timeline na vertical, ela está indicando que está sendo mostrado o quadro 30 e o conteúdo de todas as camadas no quadro 30. Acontece que eu pedi para existir um quadro-chave ali no frame 30 somente para o barco. Se eu quisesse que a minha onda 1 ficasse visível até o quadro 30, bastava eu inserir frames até esse ponto, ok? Se eu inserir um frame, reparem que a partir do quadro 2 que isso já está acontecendo, ó. Então no quadro 1 eu tenho todos os elementos, a partir do quadro 2 e do quadro 2 em diante eu só tenho o barquinho. Então o ato de inserir frame, como nós citamos anteriormente, equivale a você permitir a visualização do conteúdo do último keyframe, à esquerda imediatamente, até aquele quadro onde você está inserindo frames, ok? Então se aqui eu fizer isso, clicar com o botão direito e pedir para inserir frame, reparem que a onda 1 também está visível no quadro 2. Então olha lá, no quadro 1 eu tenho todos os elementos visíveis, no quadro 2 eu tenho somente o barquinho e a onda. Já no quadro 3 eu tenho de novo somente o barquinho. Então eu poderia, ao invés de clicar um por um aqui inserindo frames, eu poderia vir já no quadro 30 e pedir para inserir frames até aquele quadro. Reparem que esse quadradinho mostrado aqui,
ele demonstra exatamente que está sendo mostrado até este quadro o conteúdo do último keyframe à esquerda, ok? Então, ó, agora eu tenho ali, a partir do quadro 2, em todos os quadros, o conteúdo da onda e do barquinho, ok? O mesmo eu vou fazer aqui, inserir frame, o mesmo eu vou fazer aqui, inserir frame. Então, por toda a minha animação, eu tenho todo o conteúdo sendo visto. Porém, eu tinha inserido um keyframe aqui no layer do barco, lá no quadro 30, porque eu gostaria justamente de determinar uma mudança na minha cena, né? Então, eu quero que no quadro 1, tudo bem, o barquinho esteja ali na minha esquerda. Porém, lá no quadro 30, onde eu marquei com o keyframe, eu quero que o meu barquinho esteja desse lado. Então, basta movê-lo para cá. Percebam que eu não estou conseguindo mover, justamente porque a minha camada está travada aqui, ó. O lapisinho com o sinal em vermelho ali está indicando que o conteúdo do layer não é editável. Então, eu vou desmarcar momentaneamente aqui, só para poder colocar o meu barquinho aqui deste lado, ok? Então, agora eu tenho no quadro 30 o barquinho aqui, no quadro 1 o barquinho desse lado. Eu quero que o Flash se responsabilize por fazer os quadros intermediários aqui, já que até o quadro 29, onde eu tenho frames apenas, eu estou simplesmente exibindo o conteúdo do último keyframe que está no quadro 1. Então, eu quero que nesses quadros intermediários a animação seja criada. Basta eu clicar com o botão direito e utilizar a opção Create Motion Twin. O Flash automaticamente cria a interpolação ali, fazendo a animação intermediária ali entre os quadros, ok? Pois bem, agora eu quero que as ondas estejam se movendo. Eu tenho aqui a onda 1 e a onda 2 ali atrás. O que eu vou fazer agora é ocultar a onda 2 para que eu possa editar mais facilmente a onda 1, ok? Então percebam, o que eu vou fazer é colocar uma primeira posição, vou travar aqui o layer do barco e destravar o layer da onda 2, e aliás, da onda 1, né, que é a qual eu vou editar, destravar aqui, e eu vou colocar o máximo possível para cá, para iniciar uma edição do movimento da onda também. Então, no quadro 1 eu quero que ele esteja aqui. No quadro 5, eu vou inserir um keyframe aqui neste layer, para que justamente eu possa indicar que nesse quadro 5 eu quero uma posição diferente para esse elemento aqui da onda, ok? Então, inseri, marquei ali o tempo, e agora eu vou dizer o que eu quero que aconteça nesse tempo. Bom, nesse tempo eu quero que minha onda venha um pouquinho aqui mais para cima e à esquerda, ok? No 10 eu vou fazer a mesma coisa, inserir um keyframe, e agora eu vou pedir para que ele esteja um pouquinho aqui embaixo e mais à esquerda. No quadro 15 eu vou inserir um keyframe também e vou pedir para ele estar um pouquinho mais para cima ainda à esquerda. No quadro 20 inserir novamente ali um keyframe, colocar essa onda um pouquinho para cá. Ali no quadro 25 eu vou inserir um keyframe de novo. E agora eu vou iniciar um movimento reverso. Eu vou começar a vir para cá. Vou ficar no ponto intermediário aqui. E no quadro 30, inserir keyframe, eu iria começar novamente a animação. Voltando ali cada vez mais para frente a minha onda. Então, ó, quadro 1, quadro 5, quadro 10, quadro 15, quadro 20, quadro 25 e quadro 30, ok? Fiz todas essas animações. Agora, para que a minha animação não fique saltada dessa maneira, com as ondas dando trancos ali, eu vou pedir para o Flash fazer os quadros intermediários. Então, clico com o botão direito, Create Motion Twin, a mesma coisa em cada quadro intermediário que eu tenho ali, ok? Olha como ficou agora a animação. Eu tenho ali a onda se movendo de acordo com os pontos que eu determinei. Ok, eu vou travar essa camada, vou permitir a visualização da outra camada ali.
Agora, para que essa camada da frente, da onda da frente, não me atrapalhe, em termos de posicionamento que eu quero fazer para a minha onda, eu vou pedir para a onda da frente só ser mostrado o contorno dela, ok? Então isso vai me permitir uma edição mais fácil. Deixa eu destravar então a onda 2, e essa onda 2 nós vamos fazer um movimento justamente contrário ao que a outra camada de onda estava fazendo, ok? Então no quadro 1 ela vai estar nessa posição. No quadro 5 nós vamos inserir um quadro-chave e dizer que é para ela estar um pouco mais abaixo. E aqui, ou já que aqui ele está indo para baixo, então esse aqui eu vou na verdade deslocar só para frente aqui um pouquinho. Ou então eu posso fazer ainda melhor. Eu posso colocar no quadro 1, ó, nós podemos voltar para o quadro 1. Eu estou visualizando que é a posição do quadro 1 ali. Eu vou deixar só um pouquinho mais acima aqui este item. E aqui agora eu posso visualizar o outro item. Repare que nós podemos utilizar o Onion Skin, né, que nós vimos no começo dos nossos exercícios. Então eu estou visualizando ali camada 1, camada 2, então ó, vou fazer com que ele esteja mais ou menos aqui. Depois na camada 15, vamos pedir para ele colocar em todos aqui, ó, Onion All, e vamos marcar aqui Anchor Onion para ele ficar travado ali, né? Ele ficar sempre nessa posição. Isso então naturalmente vai fazer com que fique mais fácil de eu editar minha animação, né? Então aqui no quadro 10 eu vou inserir um novo keyframe e agora eu vou mover a minha onda um pouquinho mais aqui para baixo, ok? Aqui no quadro 15 inserir keyframe, eu vou colocar a minha onda um pouquinho mais aqui para cima. Agora eu vou iniciar um movimento de volta. Essa minha onda de trás está se movendo mais, que eu estou fazendo grande deslocamento nela. Então essa daqui ela vai mover um pouquinho aqui para baixo, ok. Aqui neste quadro então, inserir keyframe, vou colocar ela para cá e aqui inserir keyframe, colocar essa minha onda bem para cá, desse lado. Ok, então agora eu posso desligar o Onion Skin aqui e posso utilizar a opção Create Motion Twin para que o Flash faça a animação intermediária entre os quadros. Vou voltar à visualização aqui do conteúdo da camada 1 e teclando Enter, então eu consigo ter a animação de todas as camadas ali de uma vez, ok? Então você pode editar conforme você achar melhor, você pode colocar os itens em movimentos diferentes, tanto faz. O importante é que você consiga compreender o que você está fazendo com cada edição daqueles pontos que nós chamamos de keyframe na timeline. Bom, outro fator interessante, o nosso fundo também tem que se movimentar. Então eu vou travar aqui a outra camada, sempre travem a camada que você não está trabalhando para não ter nenhum perigo de você fazer alguma edição sem intenção, tá? E agora eu vou habilitar aqui a minha camada de fundo para fazer a animação do fundo aqui. Então ele vai começar de uma determinada maneira e vai terminar de forma mais escura. Então eu tenho quadros chaves aqui. Então aqui eu vou inserir um quadro chave para determinar isso. Bom, como que eu quero que ele esteja no quadro 1? Então selecionando aqui o elemento, clicando nele, eu vou ter na paleta de propriedades a opção Colors para ele, né? E eu vou selecionar Brightness. Eu quero que ele esteja mais claro, um pouquinho mais claro ali, ok? Já aqui no quadro 30, eu quero que ele esteja um pouquinho mais escuro. Então, clicando nele aqui, eu vou ter a opção Brightness e vou deixar um pouco mais escuro ali, ok? Agora eu clico com o botão direito, peço para ser criado a animação e pronto, eu tenho ali todo o ponto intermediário feito. Colocando ali o nosso ponteiro da timeline no quadro 1, teclando Enter, olha lá, eu tenho
a minha animação ali do barco passando e as ondas se movendo. O barquinho ele está fazendo um movimento totalmente retilíneo ali. Se a gente quiser, a gente pode implementar um pouco. Ó, de 10 em 10 quadros, eu vou inserir um quadro-chave para ele. Inserir quadro-chave, e aqui também inserir um quadro-chave. E olha o que a gente pode fazer. A gente pode começar com o nosso barquinho. Deixa eu destravar a camada ali, travar a camada do fundo ali. Eu posso pegar e rotacionar ele um pouquinho aqui. E agora, no quadro 10, eu seleciono e rotaciono ele um pouco no sentido contrário ali. Aqui no quadro 20 eu vou repetir o movimento ali para cima e aqui eu vou rodar de novo no sentido horário. Então eu tenho o barquinho, enquanto é feito o movimento ali das ondas, ele também vai fazendo o movimento durante a sua trajetória. E o fundo, conforme vocês podem perceber, ele começa claro e vai ficando cada vez mais escuro, ok? Então esses são princípios básicos que nós temos de animação no Flash sendo aplicados aqui nessa pequena animação.